Moradores de cidades da Grande Fortaleza e do interior do estado convivem nesse período da quadra chuvosa com a gastroenterite aguda, popularmente conhecida como virose da mosca. Os casos da doença se espalharam nesse primeiro trimestre de 2025 e algumas medidas podem ser adotadas para evitar a enfermidade, que é provocada, por exemplo, pela contaminação de água ou alimentos infectados por vírus ou bactérias. E mais, a doença é uma das mais frequentes durante as chuvas, caracterizada principalmente pela diarreia e vômito. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral recebe o médico Rui de Gouveia, gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado. A conversa agora com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Luzenor, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan. Bom dia a você, ouvinte internauta. Bom dia, doutor Rui. Seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Nesse momento, continuamos com uma alta incidência da virose da mosca no Ceará? Sim, primeiro é importante colocar o seguinte: o que chama de virose da mosca, né? No caso, a gastroenterite aguda, ela é causada principalmente por vírus, ou seja, tem um vírus, que é o norovírus, que ele é facilmente transmissível. Então, essa transmissão mais intensa acontece muito nesse período de chuvas, de inverno, onde as pessoas ficam mais reclusas, onde as pessoas mantêm mais contato, e aí acaba transmitindo dessa forma. A mosca, como também acontece com frequência, né, assim, ela também se acumula muito nos espaços, né, quando acontece esse período de chuva. E aí é comum as pessoas fazerem a relação causal, né? Dizer que por conta do aumento das moscas, aí aumenta as diarreias, mas que quando você analisa especificamente o problema, não é essa a forma de transmissão especificamente, não é a mosca que vai lá e vai transmitir para as pessoas. E nesse caso, quando as pessoas começam a ter determinados sintomas, a recomendação é ir logo a um consultório médico ou o tratamento deve ser feito em casa mesmo? Toda doença diarreica aguda é importante que seja avaliada pelo profissional médico, para que ele possa avaliar o estado de hidratação da pessoa, saber se ela tem algum grau de desidratação, para que ele possa tomar as medidas necessárias. A maioria dos casos de diarreia aguda, principalmente em pessoas mais jovens, assim, adultos jovens, tirando os extremos, ou seja, crianças muito pequenas, bebês, menores de 2 anos, ou idosos, que são, digamos assim, estratos da população que tem mais risco de desidratar com a diarreia, tirando esses extremos, você normalmente tem doenças autolimitadas, que uma hidratação comum, ou seja, beber bastante líquido, água, suco, chá, alguma coisa assim, toda essa hidratação ela é suficiente para poder manter o nível de hidratação e o organismo matar o vírus e aí depois a pessoa ficar boa. Certo? Mas é preciso uma avaliação do profissional. Atenção, né, que algumas pessoas relatam que são sintomas que aparecem de um dia, com 2 dias já começa a sentir melhoras. Esse ciclo dessa virose, chamada de virose da mosca, dura quanto tempo? Normalmente, assim, essas infecções virais do trato digestivo, elas duram no máximo, de 5 a 7 dias. Às vezes, dependendo de cada pessoa, menos do que isso. Às vezes, 4 dias, 3 dias, a pessoa já se sente melhor. Como eu falei, uma pessoa que tem uma boa nutrição, que tem um bom estado de saúde, mas que foi infectada pelo vírus, essa pessoa ela vai ter aquela diarreia, mas ela não vai chegar a um nível de desidratação que seja suficiente para poder fazer com que ela fique mais grave. E aí ela vai beber o líquido dela, com 3 dias, 4 dias, o corpo já matou o vírus, o organismo já está se recuperando, e ela está bem, certo? Então, assim, isso aí é o que é comum acontecer nesses processos infecciosos virais agudos do trato digestivo. Também conosco nesta conversa com o médico Dr. Rui de Gouveia, o jornalista Beto Almeida. Beto, e para quem anda com frequência nas estradas do Ceará, também tem que ter preocupação aí como você. Pois é, exatamente, Luciano. Não tem como não ficar exposto um pouco mais ao risco de quem vive nas estradas, às vezes parando naqueles restaurantes de beira de estrada, doutor Rui. Mas eu queria perguntar aqui para o doutor Rui o seguinte:
são doenças que têm uma incidência maior exatamente durante a chamada quadra invernosa. Eu pergunto para o senhor o seguinte, nós acabamos de finalizar aí esse mês de março, se a gente pegar esses 3 meses, não sei se o senhor dispõe desses números, por exemplo, vamos pegar a partir de fevereiro, pelo menos quando o inverno pegou aqui para nós mesmo. O senhor tem notado que houve uma maior incidência e qual é a perspectiva agora para abril? Abril ainda é um mês de chuvas, por exemplo. Tem dados, por exemplo, que mostram essa incidência dos meses de fevereiro, março, por exemplo? Você destacou uma coisa muito importante. Inclusive, aqui a gente chama o período de chuvas, né, de quadra invernosa, porque tem aquela brincadeira, né, que aqui no Ceará a gente só tem 4 estações bem definidas, né? Verão, seca, quintura e mormaço, né? Então assim, no caso do inverno aqui, né, que é esse período onde chove mais e, consequentemente, esfria mais, que a gente chama de inverno, é exatamente o período onde a gente... É muito importante isso aqui que eu tô destacando. É um período onde as pessoas se aglomeram mais, então facilita a transmissão. A transmissão do vírus é fecal-oral. A transmissão não é através de uma mosca, ela é fecal-oral. Eu achei muito interessante que você colocou essa questão das estradas, né? Então, você está ali andando, né? Você vai parar na estrada ali para comer num restaurante ou numa bodegazinha, alguma coisa desse tipo. Você não sabe como é que o alimento está sendo preparado. Às vezes tem um alimento assim, tem verduras cruas, tem alguma coisa assim desse tipo, e você não sabe como é que foi preparado aquilo ali, quanto tempo aquilo ali ficou exposto, alguma coisa desse tipo. E aí, o que acontece é o seguinte, e aí, esse é que é o entendimento que precisa ser feito. Na hora de preparar aquela salada ali, o cozinheiro, certo? Assim, às vezes as pessoas não enxergam isso, por isso que eu vou falar de uma maneira um pouco mais clara. O cozinheiro, ele foi lá, antes de preparar, ele estava com uma dor de barriga, né? E estava com a virose da mosca, né? Vou chamar de virose da mosca. E aí ele foi no banheiro, pegou, mas não lavou as mãos direito e foi lá e foi preparar a salada. Preparou e tudo e botou ali para você comer, certo? Você nem imagina o que estava acontecendo. Mas aí foi lá e, consequentemente, correu o risco de estar comendo um alimento que pode estar contaminado. Lembre-se que eu falei, transmissão fecal-oral. Certo? Então, assim, essa transmissão do vírus acontece principalmente dessas formas. Às vezes, assim, uma pessoa que não lavou direito as mãos, ela tá infectada, aí foi lá e lhe cumprimentou, pronto, passou o vírus ali para sua mão. Se você for comer um pastelzinho que botar na boca e pegou com aquela mesma mão, você também corre o risco de estar ingerindo partículas e gotículas que tem o vírus ali dentro. E aí vai ficar infectado também. Certo? Então, assim, veja que isso aqui, por exemplo, assim, já lança luz numa coisa importante sobre a transmissão desses vírus, que é exatamente a necessidade de higiene importante, higiene na preparação dos alimentos, higiene própria da pessoa que está doente ou mesmo que não está doente também, porque você pode estar naquele momento, você pode ter tido contato com a pessoa doente, mas se você tiver seus cuidados de higiene antes de se alimentar, por exemplo, você vai estar protegido. Então, assim, é importante ter essas percepções. E nesse caso de uma situação de contaminação, a ordem é hidratação. No momento em que a pessoa adoece da doença diarreica aguda, o mais importante é manter-se hidratado. A imensa maioria das doenças diarreicas agudas, a imensa maioria, porque eu não estou entrando aqui nas minorias, que são, por exemplo, assim, digamos assim, uma shigelose, por exemplo, um ovo. A pessoa foi comer um ovo, estava infectado com Shigella e preparou ali aquela gemada, ou preparou assim algum produto assim que leva a gema e não cozinhou direito, e aí foi lá e fez. É muito comum a gente ver isso daí, inclusive a vigilância sanitária às vezes apreende alimentos, tortas, essas coisas assim, que são feitos dessa forma. Então, quando você tem, por exemplo, esse tipo de diarreia, é uma diarreia bacteriana, mais agressiva, mais grave. Mas a imensa maioria das diarreias agudas, ela é viral, causada por vírus, certo? E ela não leva a uma desidratação grave. Basta que você mantenha um nível de hidratação adequado. Agora, se você tiver diarreia e não se hidratar, é só você imaginar, eu estou perdendo por baixo, eu não vou repor por cima, certo? Como é que eu vou manter minha hidratação? Vou desidratar. Verdade. Certo? Então, a hidratação é importante, mas algumas pessoas, em algumas situações, vão precisar de mais hidratação e é por isso que é importante a avaliação do médico.
Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o médico Rui de Gouveia, gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Doutor Rui, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com essas dicas importantes e observações sobre essa virose da mosca, chamada virose da mosca, nesse período da quadra invernosa no Ceará. Ao senhor, um bom dia e um bom trabalho. Um bom dia para vocês, obrigado pela oportunidade e um bom trabalho também. Valeu, doutor Rui. Jornalista Beto Almeida, daqui a pouco tem a agenda política com as discussões sobre articulações para a apresentação hoje, Beto Almeida, do balanço das atividades do governo federal. É a eleição presidencial que já está na agenda de Brasília. Exatamente, Luciano. E vamos conversar também sobre como tem sido feita essa articulação com o presidente Lula e as principais lideranças do Congresso na aprovação de projetos que são estratégicos para a sua reeleição. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.